Olá, hoje o Momento de Saúde vai falar sobre alergias respiratórias, como asma e rinite. Com a gente aqui o Dr. Mauri Senise Júnior, ele é imunologista e também alergista. Doutor, muito obrigada, viu, por receber nossa equipe. Obrigado a vocês pelo convite. Doutor, vamos começar então falando de rinite. 30% da população brasileira tem a doença. Toda rinite é rinite alérgica? Não, na verdade nós temos dois tipos de rinite. A rinite alérgica, que é a mais frequente, normalmente é desencadeada por produção de anticorpos contra alérgenos bem definidos, como a poeira, os ácaros, os fungos, pelos de animais e barata, que são os mais frequentes. E temos a rinite não alérgica, que é a que a gente considera vasomotora, que normalmente é desencadeada por mudanças de temperatura, ar-condicionado e cheiros fortes. Agora, a rinite, ela pode levar a outras doenças respiratórias, como por exemplo a sinusite? Sim, normalmente em um quadro de rinite não tratado e não controlado, a principal complicação é a sinusite. Normalmente esse processo inflamatório crônico da mucosa nasal dificulta a drenagem dos seios e, como consequência, o paciente acaba evoluindo para sinusite. Doutor, como que é o tratamento da rinite? É baseado no uso de antialérgicos de segunda geração que não causam sono, corticoides nasais, né? E nos casos mais graves, nós usamos a imunoterapia específica para cada paciente. Vamos falar um pouquinho agora da asma. É algo muito comum também no consultório, né? É uma doença muito frequente e importante de ser discutida. Hoje a asma causa 3 mortes por dia no Brasil. Ela acaba atingindo 20% da população. E se o paciente faz um tratamento adequado, diminui muito o risco de internação e de complicações. Agora, a asma, a pessoa já nasce com a doença ou ela pode desenvolver ao longo da vida? A herança genética ela está associada em torno de 70% dos casos. Então, normalmente, a história familiar é importante. Mas existem aqueles casos, 30%, que dependendo de qual for o fator externo que o paciente entre em contato, seja poluição, cigarro, produtos químicos, isso pode acabar fazendo com que ele desenvolva a doença também. E os sintomas, doutor? Os principais sintomas são tosse, seca, aperto no peito, falta de ar, desconforto respiratório. No caso, então, das crianças, muitas vezes bebês, os pais que precisam, né, de atenção. Isso, normalmente é aquela criança que tosse bastante, que normalmente tem dificuldade de completar as mamadas, vive com o nariz escorrendo, com muita secreção pulmonar. Normalmente são as crianças que são os bebês chiadores, que nós chamamos. Doutor, para a gente encerrar de uma forma geral, orientações aí para prevenir as alergias respiratórias. Normalmente nós incentivamos muito o aleitamento materno, exclusivo até os 6 meses. Isso diminui muito o risco de aparecimento de doenças alérgicas, assim como o parto normal, né? E a higiene ambiental é muito importante. Então, evitar o uso excessivo de cortinas, tapetes, evitar animais dentro de casa e exposição à fumaça de cigarro também. Doutor Mauri, muito obrigada, viu, pelas orientações, por ter recebido nossa equipe. À disposição. Muito obrigada. O Momento de Saúde fica por aqui. Até a próxima.